Muito bem, amigos do Café com Antônio Marcos. Hoje eu estou próximo aqui à Baía de Santa Cruz Cabrália, perto do Rio João de Tiba, ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Fernando Ricaldi, que vai falar comigo hoje no Café com Antônio Marcos. Fernando Ricaldi, seja muito bem-vindo ao Café com Antônio Marcos. Olá, Antônio Marcos, é um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos aqui realmente aqui à beira do Rio João de Tiba, nesse ambiente aqui muito agradável, nessa parte ambiental da nossa cidade querida. É um prazer recebê-lo aqui e estamos à sua disposição. Muito bem, amigos, dado o início, seja muito bem-vindo ao Café com Antônio Marcos com Fernando Ricaldi, direto de Santa Cruz Cabrália. Muito bem, estamos de volta. Eu estou aqui com o Fernando, secretário que lida com a agricultura do município, que lida com a proteção das reservas naturais, que lida com o interior, com as pessoas e, sobretudo, com a qualidade de vida do pessoal de Santa Cruz Cabrália. Fernando, olhando para aquela lente ali, diga para a gente quem é Fernando Ricaldi, de onde você veio, sua origem, quanto tempo em Cabrália, diga para a gente. Antônio, a minha origem, na verdade, é daqui de Cabrália mesmo. Minha família surgiu de uns italianos que vieram para o Brasil, boa parte ficou no Rio Grande do Sul, Santa então Catarina. Você é descendente de italiano. De italiano. Alguma parte ficou em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e outra parte veio para Santo André. É para Santo André. A minha família foi originária daqui da nossa vila de Santo André, italiano que veio aí e se apaixonou pelas belezas naturais da nossa cidade, e daí surgiu a minha família. Então, nesse caso, é um nativo, tem a essência Santa Cruz Cabraliense, não é isso? Isso aí, exatamente. Fernando, me diga uma coisa, nós temos um município hoje, Cabrália, que dentre os da 8ª região, é um dos que está em ascendência administrativa com o atual prefeito Agnello Santos. Cabrália hoje, junto com Itabela e Itagimirim, perpetra as melhores gestões dessa região. Abre esse leque diante de uns fracassos de gestões, por aí que não vem ao caso aqui dessa 8ª região, e Cabrália, que Agnello está no 2º mandato, já por cumprir, e nós temos Francisqueto também já por cumprir lá em Itabela, e Luizinho em Itagimirim. E aparece então nesse cenário Santa Cruz Cabrália, aparece Agnello como essa ótima gestão que tem aí. E são pontuados vários avanços, várias conquistas que Cabrália tem tido, mas não tem jeito, Fernando, para não aparecerem os problemas. 8 anos, os problemas têm que acontecer, que são natural de um curso da administração. A administração não é feita só de flores, né? E tem as dificuldades. Você, por exemplo, diz para mim como é que é hoje os desafios de uma zona rural tão extensa como a de Cabrália. Como é que se enfrenta o governo esses desafios que são colocados aí, como é o caso da zona rural? Olha, Antônio Marcos, eu posso falar com clareza a respeito do governo de Agnello, porque é um governo que eu já estou desde o primeiro mandato. Você está com o Agnello desde o primeiro mandato? Desde o primeiro mandato, trabalhando, desde o início, trabalhando com ele. Fiz parte da campanha dele, fiz parte do primeiro governo, e de aí em diante, até hoje, estou aí com o prefeito. E passamos por dificuldades, por problemas e também por grandes conquistas. Nós somos hoje, o prefeito é hoje um dos prefeitos mais bem avaliados na Bahia, com grande prestígio no governo do estado, conquistas essas feitas por ele mesmo, pelo trabalho, pela dedicação que ele tem ao município. Ele é um prefeito que praticamente não dorme. Trabalha, nós que somos secretários, sabemos o quanto ele cobra, o quanto é intenso, trabalha bastante, trabalha em prol do município, se preocupa bastante com a população, com o município, com os serviços prestados dia a dia à comunidade, sempre cobrando do secretariado. Então eu sou testemunha desses avanços.
Nós temos dificuldades grandes porque nós temos uma extensão rural muito grande. É grande. Nós temos vários assentamentos. Lá com Eunápolis. Lá com Eunápolis, lá Jundiaunápolis, lá passa Embaúba, Javizinho, Maravilha 2, muitos lugares. Parentes, lá, tudo coladinho já com Eunápolis. Então tem diversas comunidades, assentamentos, estradas, muitas estradas para fazer. Então estradas rurais ao qual o prefeito tem sempre assistido. Aí vem aquele período chuvoso, aquela coisa, destrói a estrada, destrói tudo e com isso prejudica o escoamento de produtos, o trânsito das pessoas que trabalham nela. E são desafios, são desafios administrativos que nós procuramos solucionar da maneira melhor possível. Fernando, sem café não existe café com Antônio Marcos. Eu vou lhe servir aqui o café para a gente poder dar seguimento à nossa conversa. E eu já vou te perguntando. Mas é café de macho ou não? Esse aqui é café ripado, é café sertanejo. É café feito como diz, no pé do touro. Esse café é o bom. Fernando, me diz uma coisa aí. Você, que conhecedor dos desafios que Cabralha tem, melhor do que ninguém, ativo daqui e tudo, tem acompanhado os avanços que Cabralha tem tido, isso aí é público e notório. Mas de vez em quando aparecem algumas coisas que parecem ser maiores do que as conquistas. Você viu isso? A gente tem facilidade de ver mais pontos isolados de que um todo. E Cabralha tem tido conquistas e a gente não pode passar o pano nisso aí. É uma verdade absoluta as conquistas que Cabralha tem tido. E esse rapaz aqui tem acompanhado isso. Mas recentemente, Fernando, há umas balbúrdias sobre um ponto, sobre outro, sobre outro. E aí acontece a questão da tarifa que está dentro da sua secretaria. Diz que a tarifa, o que eu soube é que ela estava por cair. E que para se evitar um acidente, uma tragédia, foi removida a estrutura para não acidentar ninguém. De fato, isso aconteceu mesmo? Antônio Marcos, de fato nós tínhamos ali uma tarifa, um ponto de venda de pescados, ao qual nós temos os nossos pescadores aqui, nossos amigos pescadores que trabalham nessa área. Nós respeitamos a todos, mas antes de qualquer coisa nós temos que preservar pela integridade física das pessoas. E foi feita uma avaliação técnica pela Secretaria de Infraestrutura, ao qual detectou que a tarifa estava correndo riscos iminentes de ter uma demolição, de cair, de desabar. E alguém podia estar debaixo dessa estrutura. E ter ali um problema maior com alguma pessoa. E o que o prefeito fez foi demolir para que a gente aponte uma solução melhor para todo esse problema. Mas esse é um problema, dentre tantos que existe na nossa cidade. Mas é um problema que é solucionável, o prefeito tem solucionado todos os problemas da maneira que ele pode e tem trabalhado. Você conhece bem o que era Cabralha antes de Agnello e o que é Cabralha depois de Agnello. Cabralha depois de Agnello teve avanços significativos. Nós passávamos no Geraldão e a gente tinha que praticamente tampar nariz por causa de tanta poeira. As pessoas, eu lembro em campanhas de ir na casa das pessoas do Geraldão, onde a pessoa passava o pano molhado na casa e mais tarde tinha que varrer e passar novamente de tanta poeira. Hoje o Geraldão todo calçado, uma extensão extensa, uma extensão grande que vai do Geraldão e segue pela Tânia com um complexo asfáltico. E que chega aqui na na nossa BR. Facilitando a vida das pessoas, Facilitando as vidas das pessoas, transformando as vidas das pessoas. Não só essa conquista, nós temos conquista, avanço na educação, como avanço no IDEB, também na área da saúde, prestando serviços à comunidade, hospital funcionando, posto de saúde funcionando. Estamos prestes a inaugurar um posto de saúde no Santo Antônio, que chega a ser um mini hospital pequeno de tão bom que é. É mesmo, Fernando? Exatamente. Fizemos, o prefeito está fazendo também, foi feito no Guaiú, bom também. Então, a área de saúde bem assistida, educação com um secretário competente, todos os secretários, aliás, quero saudar todos os secretários
colegas, empenhados nos serviços, trabalhando de acordo com a determinação do prefeito, e o prefeito é um prefeito que realmente cobra do secretariado e é um prefeito que trabalha. Nós sabemos e a população inteira conhece quem viu Cabralha antes e quem está vendo Cabralha hoje na realidade. Fernando, eu vou um rápido break aqui, vamos parar rapidinho, a gente já volta, mas eu vou deixar uma pergunta para você. Tantas conquistas, e quando às vezes acontece um ponto isolado, outro de uma situação para ser resolvida, por quê? O que você atribui essa politicagem? Vem de onde? Qual a origem dessa politicagem em cima de uma coisa que não tem, às vezes tem importância, tem, mas diante do universo das conquistas se torna uma coisa a ser resolvida? Daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos. Antes um pouco de sair para o nosso break, eu tinha comentado com o Fernando sobre tantas conquistas, tantos avanços, né? Desde o seu primeiro mandato, o primeiro ano da sua gestão. Agnello tem se empenhado por transformar a cidade de Santa Cruz Cabral e de repente existe um ponto ou outro que precisa ainda ser resolvido no universo de tantas dificuldades que Cabral já tem. Qual a razão, Fernando, de se criar essa celeuma, criar essa politicagem e tudo? A que se atribui tudo isso? Antônio, você conhece o que é política, né? A política, ela tem esses percalços. Nós podemos dizer que diante de uma grande administração que o prefeito Agnello está fazendo, e todos reconhecem isso, governador da Bahia reconhece, todos os prefeitos da 8ª região reconhecem, a população reconhece que o quanto o prefeito trabalhou. Mas nem tudo nós podemos fazer. E nem tudo é possível, porque nós estamos diante de uma prefeitura com poucos recursos e que o prefeito administra com mão de ferro, porque senão nós não podemos assistir às prioridades que o município necessita. É como se fosse uma casa nossa, é como se fosse uma família. A prefeitura vive de conter as suas despesas, porque ele tem despesas também com gasolina, com remédios, com etc e tal, papel, caneta e tudo para a máquina funcionar. A manutenção da máquina, né? Então, essas despesas têm que ser bem geridas e o prefeito gere com toda a responsabilidade possível para que nada falte. Mas existe sempre uma coisinha aqui ou coisinha ali, e hoje esse instrumento chamado celular, rádio, rede social, as pessoas se valem muito disso para poder fazer esse tipo de politicagem, eu chamo assim. Né? Não é a política, porque eu considero a política... Não é saudável, né? Não é saudável. Eu considero a política aquela política da conquista, né? Ao qual você conquista um eleitor, ou você não conquista, mas recebe a crítica, que a crítica também é bem-vinda, para que a gente ouça e saiba consertar erros, porque todos nós podemos dizer, nós erramos ou acertamos. Exato. Mas o governo é um governo de acerto, é um governo de trabalho. Mudou a cara de Cabral. Mudou a cara de trabalho. Vamos ser verdadeiros aqui, ó. O governo Agnello, ele mudou Cabralha, cara. Ele mudou. O que nos preocupa um pouco é que alguns indivíduos ou grupos isolados que não representam a comunidade toda se apegam a pontos pequenos para criar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Por exemplo, a questão da tarifa que eu mencionei há pouco. Entendeu? Não que ela não tenha a sua importância, mas foi para se resolver quer dizer, que se caísse na cabeça de uma pessoa e tivesse um óbito ali, o prefeito não tirou, ele viu que ia cair. Então você que está aí, que é cabraliense, que está lá no Geraldão, que vê essas conversas em rede social, então, ia cair e não tirou, morreu. Né? Aí você vê um secretário que está aqui, falando em nome do governo, falando em nome da cidade, que ele é da pesca. Por que ele está aqui? Porque ele é secretário de Agricultura, Pesca, é secretário do Meio Ambiente, está aí para poder falar sobre a sua pasta. Mas Fernando Ricaldi, ele acabou de apontar aqui que ele é um cabraliense. Ele conhece Cabralha lá dos seus idos anos.
Não é de hoje, né, Fernando? Você não caiu aqui de paraquedas. Você está entendendo? E Fernando anda no meio das pessoas aí. Não é aquele que anda com um copo de vinho na mão, por das praias, festejando, vendo a beleza das praias. Não, você está dentro da massa, dentro do povo. Então isso é muito importante que se diga, porque de repente a pessoa faz uma leitura errada dos fatos e cria-se essa celeuma, essa dificuldade toda. Gente, nós quando gostamos da cidade, nós temos que resolver os problemas da cidade. Fernando, pode continuar, até te abordei por isso aí. Antônio, e eu posso dizer com toda clareza e com toda afirmação, eu sou uma pessoa que tem o pé no chão. Eu já participei de vários governos, como oposição e como oposição. Então você não está na política de hoje, né? Não estou de hoje, estou há 40 anos na política. Sei o que é estar dentro e o que é estar fora do governo. E a gente sabe a oposição quando é com responsabilidade e quando não é. Então nós aceitamos a oposição de responsabilidade. Mas essa oposição é uma oposição que a gente não vê em Cabralha. Porque me diga você quem é o candidato de oposição hoje aqui. A gente não vê, a gente pontua, fulano A, é B, é C, é D, mas não aparece. É a força política de Agnello? A força política de Agnello. Agnello faz o sucessor? Agnello vai fazer o sucessor, vai trabalhar, e aqueles que torcem contra, fica aqui o meu recado. O prefeito esse ano está cuidando de gestão, está cuidando de trabalhar. Então deixem de fazer política. Não vai antecipar a política de jeito nenhum, conforme alguns estão querendo. Mas o ano que vem, o prefeito vem forte, porque ele trabalhou, vai indicar um sucessor e vai eleger novamente o sucessor. Agnello vai ter o que mostrar. Para que Santa Cruz Cabralha continue crescendo. Nós não podemos entregar Santa Cruz Cabralha a qualquer um que vá regredir com o trabalho que foi feito em Santa Cruz Cabralha. Quer dizer que esse período todo aí o pessoal fica tentando fomentar para trazer a política do ano que vem para 2023. É 2024 que é ano de eleição, gente. Então fica fazendo as crianças situações, vai me ver na urna, vai isso e aquilo. Bom, se eu for para ver na urna, vamos pontuar algumas conquistas aqui. Tem, como você colocou agora, calçamento de Aladão, várias ruas, né, que foram calçadas nessa cidade. Muitas ruas. Me parece que o bairro aqui, o Nova Cabralha, pavimento que foi visto pela primeira vez foi com a gestão Agnello. A ligação, aquela importante aqui no Ouro Verde, é Ouro Verde, né? Campo Verde, um calçamento que chegou ali para atender a necessidade. Eu confundo sempre, eu já até falei, eu sempre confundo por causa de tabela, entendeu? No Campo Verde, aquela conquista sem precedentes ali, só quem mora lá sabe, né? O pavimento, a estrutura que foi colocada ali, e inúmeras outras conquistas. Você acabou de pontuar uma agora depois do Rio, aqui lá em Santo Antônio. Não é isso? Uma unidade de pronto atendimento que vai dar para atender a sociedade. Então, quando o Fernando fala isso, ele tem segurança do que ele está falando, porque quem tem para mostrar não fica se preocupando com essas situações de pormenores. Fernando, me diz uma coisa aí. Hoje, Santa Cruz Cabralha tem desafios grandes ainda. Não são poucos, até porque são anos e anos de história e não se resolve com 8 anos, talvez nem com 20, os problemas que se tem uma cidade dessa envergadura que você acabou de mostrar que é uma cidade com grande área rural. Tem receita mágica ou é muito trabalho? Antônio Marcos, eu acho que a cidade vem se desenvolvendo. Nós temos aí um aeroporto internacional para sair. Nós temos aí várias obras ainda, acabei de esquecendo de dizer, por sair, parceria do município com o governo do estado. Isso é Agnello que vai lá capitanear? Isso é Agnello que vai lá capitanear. Não tem padrinho político por trás disso, não? É ele mesmo que conquista? O prefeito que goza desse prestígio com o governo do estado através do trabalho dele. Quero lembrar para vocês que nós estamos aqui no gabinete do secretário, bem próximo à avenida. Se vocês ouvirem buzina ou som de carro, é porque nós não temos acústica aqui. Assim, não pode terminar. Isso é trabalho fruto do prestígio dele, que ele conquistou através do prestígio político e através do trabalho dele, que foi reconhecido pelo ministro hoje, Rui Costa, como um dos melhores prefeitos que a Bahia tem. Por isso, as portas foram abertas e quem trabalha, Deus ajuda, e o governo reconheceu o trabalho de Agnello. Então, hoje nós temos também aí estádio programado para sair para a nossa cidade,
estádio esse que foi derrubado aqui, que tinha anteriormente, derrubado por um ex-gestor. E temos aí a Praça da FENG, que vai sair também, em parceria com o governo do estado, e várias outras obras que o prefeito está buscando. O prefeito não para, ele está lá com um canequinho na porta lá do governo do estado o tempo inteiro e conseguindo as coisas, isso é o mais importante. Agora, uma parceria forte com o deputado Cláudio Cajado, e o ex-deputado Jacó tem nos ajudado bastante também nessa relação. Que inclusive Jacó é hoje ex-deputado, mas é gente forte no governo da Bahia, diga-se isso, né? Deixa eu falar com você aqui, Fernando. Uma das coisas que nos chama a atenção na conjuntura de Santa Cruz Cabralha, digamos assim, que coloca Santa Cruz Cabralha no holofote da administração pública, é que o trabalho não parou. Fez a primeira gestão, fez a segunda gestão, a Agnello tem empreendido o mesmo ritmo de conquistas para fazer de Santa Cruz Cabralha uma grande cidade. Vou te fazer uma pergunta. Eu acabei de dizer que a Agnello não tem um padrinho, ele não tem uma cabeça política, ele é a sua própria cabeça, ele é o que faz isso. As alianças que ele faz é pensando em Santa Cruz Cabralha. Eu vou lhe dizer aqui agora, fazer uma pergunta que agora você responde depois do break pra gente. Ainda vai ter mais conquistas, virão por aí, ou as dificuldades podem ser maiores do que as conquistas, mas você me responde isso depois do nosso break. Muito bem, amigos, nós voltamos para o nosso último bloco do Café com Antônio Marcos. Eu estou tendo uma conversa aqui muito boa com Fernando Ricaldi, secretário de Meio Ambiente, secretário de Agricultura, de Pesca, que é uma secretaria integrada, que integra isso aí para poder a gente entender melhor como é a formatação da secretaria dele. É alguém que vive aqui na região ribeirinha, vive lá no interior do município, na zona rural, vive na sede e tem trazido para a gente aqui uma tônica falando como tem sido a gestão Agnello Santos. É interessante os secretários falarem assim, porque quando o prefeito fala, parece uma autopromoção. Mas o secretário falando, ele está simplesmente ratificando aquilo que o governo faz. Mas para a gente continuar conversando no Café com Antônio Marcos, eu vou servir aqui mais um pouco de café para mim. Vai, Fernando? Vamos, claro, colocar aqui. O café está gostoso. Fernando Ricaldi, eu te fiz uma pergunta um pouco antes de sair para o intervalo. Se, diante das dificuldades e dos desafios que um município como esse tem, se há a possibilidade da máquina travar, começar a parar. Eu acabei de dizer antes que o governo Agnello é um governo intenso. Pode perder essa intensidade? De forma nenhuma, Antônio Marcos. Você vê o perfil do nosso prefeito. O perfil do prefeito é trabalhador. É um perfil que tem trabalhado desde o primeiro dia de governo até hoje, incansavelmente. Você não consegue ver Agnello, eu estou cansado da prefeitura, eu quero descansar, eu quero tirar umas férias. Não, ele trabalha incansavelmente todos os dias. Intensamente. E para dizer para vocês que essa gestão é uma gestão de fácil comunicação com a população. Nós secretários, e o prefeito nos dá essa liberdade, nos dá essa orientação, nós temos a convivência normal com toda a população. Eu vou à zona rural, eu tomo café com as pessoas, eu almoço com as pessoas, conheço toda a gente da zona rural, sou amigo, e todos os secretários também têm boa convivência com toda a população. Fácil acesso, na minha secretaria todos chegam, todos são atendidos, e essa é uma gestão do governo Agnello, que ele também é da mesma forma. O prefeito, então, ele quer novamente, e ele vai fazer, continuar trabalhando até o final da gestão dele, com a mesma determinação, com a mesma vontade, porque ele tem essa responsabilidade com Cabralha. E ele quer deixar o nome gravado para Cabralha. Nós gostamos de Cabralha, nós amamos Cabralha, o prefeito ama Cabralha, eu amo Cabralha, eu sou hoje um cidadão cabraliense e a minha família é oriunda aqui desta terra. Amo Cabralha de verdade, amo as pessoas daqui, que aqui eu convivo,
aprendi a conviver com todas as pessoas e estamos aqui para trabalhar em benefício de Cabralha. Porque eu vou deixar aqui como legado de secretário e o prefeito vai deixar como legado de prefeito, é o que ele fez, é a realização, é o trabalho. Para que amanhã, tanto o prefeito quanto o secretário possam andar de cabeça erguida dentro da cidade. E dizer, nós trabalhamos, nós realizamos, nós fizemos, isso aqui foi o governo que fez, foi o prefeito que fez, isso aqui o secretário ajudou nisso. E isso é muito importante para o legado, para a população de Cabralha e tanto para nós como servidor público. Isso é importante que seja dito, porque quando o prefeito fala, fica parecendo uma autopromoção. Mas quando um servidor que trabalha com ele desde o primeiro dia, digamos assim, da sua gestão e está até hoje, corrobora para a gente entender as ferramentas que foram usadas para poder reconstruir Cabralha. Agnello Santos pegou a Cabralha num momento ruim, pós-gestão de um ex-prefeito, que saiu pelo governo, pelas portas do fundo e hoje fica nas redes sociais. Entendeu? Disseminando sua maldade. Não faz isso não. Põe a mão na consciência. Lembra do que você fez. Põe a mão na consciência. E quem está entrando, quem quer construir Cabralha, não parte por essas de que quando vê as coisas com dificuldade, querer desconstruir mais ainda não. Não, vamos todos somar para reconstruir Cabralha. Como o secretário está dizendo aqui, é um momento novo. Né? Não se mexe, a estrutura do que está construindo aí é uma estrutura que deu certo. Cabralha passa por uma nova realidade. Não se pode cobrir o sol com a peneira. Se você for no Geraldão, você vai ver a assinatura Agnello Santos. Se você descer aqui, você vai ver a assinatura. Se você for no centro, você vê a assinatura. Se você for nos bairros, vê a assinatura. Se for na zona rural, vê a assinatura. Se for no litoral, vê a assinatura. Vai fazer o quê? Em todos os lugares. Então, a gente tem que trazer à luz essas verdades. E o Café com Antônio Marcos está aqui para isso. Estou do lado aqui de um cidadão de bem, entendeu? Um cidadão que tem corroborado junto com o governo para poder construir uma nova cidade. E a gente da imprensa, a imprensa séria, sã, é verdade que nós vamos receber críticas, mas as mesmas críticas são vindas daquelas pessoas que não gostam dos lugares e fazem críticas a tudo e a todos. Eu quero desejar sempre boa sorte à gestão, entendeu, Fernando? Desejar que esse governo continue sendo o governo que sempre tem sido, trabalhado para o bem do Santa Cruz Cabralhense, e que esse trabalho não pare, seja um trabalho de continuidade, um trabalho que venha a ter prosseguimento, que venha a dar certo como tem dado até agora. Entendeu? E eu tive a imensa satisfação de conversar nessa manhã de hoje com o Fernando Ricaldi. Problemas vão surgir? Vão. Como surge em qualquer área e qualquer dificuldade. Mas as pessoas estão preparadas para vencê-los. Fernando, eu queria que você, olhando para aquela lente ali, entendeu? Se despedisse do nosso pessoal, deixando a mensagem de esperança para Santa Cruz Cabralha, em nome do nosso prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnello Santos. Antônio, quero dizer a você, agradecer pela oportunidade da entrevista e dizer à população de Santa Cruz Cabralha que eu conheço bastante o prefeito, tenho uma amizade e uma consideração muito grande por ele e conheço bastante o prefeito Agnello. Nós continuaremos trabalhando em prol de Cabralha. Nós continuaremos fazendo o bem para Cabralha e para a população, até o último dia do mandato. E dizer a todos vocês que essa responsabilidade que o prefeito tem com toda a cidade será mantida e que nós, como cidadãos, devemos respeitar uns aos outros. A política não é agora, a política é daqui a um ano ou 7 meses, mas nós deveremos dizer que neste momento é um momento de trabalho ainda para nós. Nós temos que continuar trabalhando. Dizer a todos vocês que continuaremos trabalhando na mesma linha, porque é a linha que vem dando certo. E dizer a todos vocês que a política é o ano que vem, mas o prefeito irá trabalhar para fazer o seu sucessor tranquilamente, porque nós precisamos continuar progredindo, nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa cidade, porque isso é bom para mim, é bom para o cidadão, é bom para a família, é bom para a Cabralha inteira, porque nós precisamos de desenvolvimento
com responsabilidade. E é isso que o prefeito está fazendo. O prefeito não vai entregar a cidade para qualquer um para voltar a tempos antigos. O prefeito vai entregar a cidade a alguém que continue o trabalho dele para que nós possamos trabalhar, crescer e desenvolver a nossa cidade de Santa Cruz Cabrália. Agradecido eu sou. Fernando, toma uma bicadinha de café aí, vai. Muito obrigado pela entrevista, tá? E a você que está aí, aguarde que tem mais café com Antônio Marcos. E um beijo no seu coração. Até lá.